O livro de Jó é um importante relato bíblico, pois nos mostra que ele teve uma experiência dolorosa e durante ela fez muitas perguntas a Deus. Várias delas não foram respondidas, mas Deus foi ao seu encontro, o perdoou e o recompôs. No vídeo passado refletimos sobre as perguntas que que Deus fez a Jó. E está gravado em vídeo e disponível com o número 119, tanto no Facebook da IECB de São João, como no canal do YouTube MD Caminhando. MD vem de Ministério do Discipulado Caminhando, quer dizer, estamos em caminhada, não paramos, vamos adiante. As reflexões nesse espaço não são tão profundas como talvez alguns gostariam. Primeiro é o fato de reflexões mais profundas exigirem bastante tempo de estudo, meditação, e esse tempo é escasso. Ou você precisa pegar vários autores e ver o que cada um fala para aí você fazer um extrato. Não temos esse tempo no momento. Outra questão é que tenho compartilhado assuntos bem recentes e que me chamam a atenção em meus devocionais de vida diários. E estes mudam rapidamente. A cada dia o versículo que me cativou é outro. É um processo muito dinâmico. Lembrem, me desafiei a fazer a leitura da Bíblia em um ano. E a cada dia vou anotando algum texto bíblico, alguma palavra, alguma frase que me chama a atenção. E deste estudo ou dessa leitura é que nós temos aí esses textos que eu compartilho com vocês. Então é muito dinâmico, é muito rápido, não tem um tempo hábil para um estudo muito aprofundado. Outro ponto é que o fato é que escrevo para pessoas que costumeiramente não se dedicam a aprofundar-se no assunto. Não escrevo a teólogos ou estudiosos minuciosos das Escrituras. A intenção é facilitar a compreensão das Escrituras para nosso estilo de vida cristão do dia a dia. Teólogos, por favor, continue a estudar, mas talvez você ache interessante alguma citação ou algo assim, mas vá adiante. Sendo assim, trazer o assunto para a nossa discussão e análise já é importante, e desafiamos os ouvintes a procurarem colocar em prática o que ouviram ou o que ouvimos. Não basta saber, precisamos viver, colocar em prática aquilo que estamos ouvindo, refletindo, meditando. Temos que colocar em prática. Vamos ao assunto e texto de hoje. Título: No comando de tudo. Quem poderia me confrontar e sair ileso? Eu estou no comando de tudo. Eu conduzo o universo. Jó 41:11 na tradução à mensagem. Quem será que falou isso? Quem? Vamos ficar com a segunda parte desse verso, desse texto, quando o Deus eterno afirma que Ele está no comando de tudo. Vemos isso claramente nesse livro de Jó, do início ao fim. Jó questionou muitas coisas e tentou se justificar diante de seus amigos que o condenavam. Então, o Deus eterno faz uma série de perguntas a ele, a Jó, o qual não consegue responder. No capítulo 42, de 5 a 6, Jó reconhece seu erro de ter feito tantas perguntas e ter se justificado. Ele retira o que disse e se arrepende. Enquanto muitos defendem de que depois de ter ofendido uma pessoa e ter acontecido algo mais grave, uma amizade nunca mais será a mesma. Já ouvi muitas pessoas dizerem que depois que aconteceu algo entre 2 ou 3 pessoas, nunca mais será a mesma. E de fato, o livro de Jó mostra que quando Jó percebe sua estupidez e como era miserável, ou quanto era miserável e como era miserável, reconhece e se arrepende diante de Deus,
Ele comprova isso orando por seus amigos, intercedendo junto a Deus sinceramente. Deus perdoa a Jó e aos seus amigos, e ainda abençoa grandemente a Jó, dando ainda mais riquezas que antes. Ele concede mais 10 filhos. Vejam só, ele teve 10, perdeu os 10 na mesma noite. Agora a sua esposa, a mesma esposa, lhe dá mais 10 filhos. Deus abençoa eles com mais 10 filhos. Leiam o resultado, esses relatos, esses detalhes em Jó, capítulo 42. Deus perdoou Jó, pois ele confessou, retirou o que havia dito, se arrependeu e orou por seus amigos. Observemos esses passos para a restauração da vida de Jó, pois talvez seria isso que nos falta para nossos dias. Lembra aquela frase que alguns gostam de falar? As amizades, uma vez que entram em conflito, nunca mais serão a mesma? Biblicamente não tem espaço para isso. Quando há arrependimento sincero, quando as pessoas realmente percebem seu erro, confessam seu erro, pedem perdão, são sinceros, a amizade tende a ficar ainda melhor. Jó disse que antes conhecia Deus só de falar, ouvir falar, e agora conheceu pessoalmente. Teve o início de um relacionamento ainda mais íntimo e profundo com Deus. E é isso que precisa acontecer comigo e contigo, quando nós entramos em conflito com amigos nossos, com pessoas conhecidas. Esse conflito precisa nos levar para um estágio ainda mais profundo de amizade, com mais sinceridade. O Eterno veio ao seu encontro para salvá-lo de si mesmo, salvar Jó de si mesmo, de sua ignorância, de sua justiça própria, de sua religiosidade, pois se achava injustiçado por Deus. Eles passam a ter um relacionamento de intimidade, e Jó obedece ao Senhor em detalhes. Veja bem, ele passa a obedecer ao Senhor em detalhes. Em seguida, ele retira tudo o que disse. Essa parte é bem difícil para pessoas orgulhosas, pois elas sentem-se humilhadas. No retiro de pastores do Instituto Sara, em Maravilha, Santa Catarina, Pezzini afirmou que quem se sente humilhado é porque não é humilde, mas orgulhoso. Passei a refletir sobre essa ideia e como ela é verdadeira. Por todos os lados vejo pessoas ofendidas, pois se sentiram humilhadas. Lá em casa ou aqui em casa, às vezes percebo isso acontecendo comigo. Eu me vejo sendo vítima do meu orgulho. Certa vez um irmão da igreja chegou lá, ou aqui em casa, no meio de uma tarde. Suzana e eu estávamos tomando um chimarrão muito gostoso e lendo o nosso devocional de vida, lendo a Bíblia, em nosso dia sabático. Era nosso dia de folga. Ele disse: um dia eu também quero ter esse privilégio de poder sentar no meio da tarde e tomar um chimarrão bem descansado. Eu logo me armei e me defendi. Falei algumas coisas, procurei não ofender, mas falei, quis me defender. Não era necessário. Estávamos usufruindo das bênçãos do Senhor. Depois, percebi que a fala dele atingiu meu orgulho. Pedi perdão ao Senhor, pois se posso tomar esse chimarrão no meio da tarde durante a semana, mesmo sendo meu dia sabático, é porque realmente Deus está no controle de tudo e posso tomar esse chimarrão com minha esposa sossegadamente. O mundo não vai parar porque eu estou tomando um chimarrão com a minha esposa. Jó percebeu seu erro, retirou o que disse e se arrependeu. Retirar o que disse é uma virtude difícil. Deus precisa estar agindo profundamente em nossa vida, nos moldando com sua palavra e seu Espírito Santo. E isso nos levará ao arrependimento, a mudanças. Perceberam? São etapas, é um movimento, uma sequência.
Se deixar uma parte de fora, o processo divino de nos moldar e nos transformar não vai acontecer e deixaremos de amadurecer. Isso mesmo, se alguma dessas etapas nós negligenciarmos e não quisermos passar, não vai ter jeito, nós não vamos amadurecer. Para que sejamos moldados e transformados, precisamos ler, estudar, refletir, meditar na palavra de Deus. Atos 20:32, na tradução, a mensagem fala sobre isso. E colocar em prática a palavra de Deus. Não basta estudar, precisamos colocar em prática. Não conseguiremos sozinhos. Precisamos da ação do Espírito Santo em nós e da ajuda de companheiros de caminhada, porque ninguém tem a revelação total da palavra. Desde que esses não fiquem nos julgando como os amigos de Jó, esses companheiros de caminhada. Sem examinar a palavra de Deus, nós nunca mudaremos, pois ela tem o poder de nos moldar, nos transformar de tal forma que outros verão o agir de Deus em nós, em mim e em você. Observemos como Deus está no controle. Ele adverte Jó e se reconhece. Retira suas palavras, se arrepende, ora por seus amigos. Esses amigos são repreendidos por Deus, também se arrependem e recebem o perdão diante do cumprimento do sacrifício que Deus estabeleceu e que Jó teria de orar por eles. Tudo isso no capítulo 42, queridos. Depois, Deus abençoa em dobro as posses de Jó. Sua esposa lhe dá mais 10 filhos, seus irmãos e amigos vêm até Jó, reconhecem e se arrependem de sua atitude errada, dão uma festa para ele. Deus o permite viver mais 140 anos, conhecendo 4 gerações. Quantas bênçãos! Jó sofreu injustamente, mas blasfemou contra Deus. Foi advertido, se arrependeu e foi muito abençoado no final. As pessoas gostam dessa última parte, serem abençoadas. Mas se esquecem de que há um roteiro para se chegar a ela, a bênção. Esquecem de reconhecer seus pecados, arrepender-se, buscar o relacionamento com o Pai através de Jesus Cristo. As bênçãos são consequências desse temor e reverência a Deus, o Senhor. Um ponto que chama atenção, ou chama bastante atenção, é o fato de Jó ter de orar por seus amigos, os quais tiveram de trazer o sacrifício para que Jó os oferecesse no lugar deles. Deus amarrou muito bem os amigos. E se não houvesse um perdão sincero entre eles, a cada um deles, a bênção não aconteceria. A bênção, brota em consequência de nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Nossas atitudes com o nosso próximo. Não é só com Deus, amigos, é com o próximo também. Algumas pessoas reclamam por falta de bênçãos. Outros deixam de ser ainda mais abençoadas. Talvez seja pelo fato de não reconhecermos nossos erros, as pessoas não retirarem suas palavras, não se arrependerem e não restituírem seu relacionamento por completo com Deus ou com as pessoas ofendidas. Seria por isso? Seria isso? Isso faz sentido para você, amigo ouvinte? Quem está no controle de tudo afinal? Nós ou o eterno Deus? Quando há um arrependimento verdadeiro, o relacionamento é restaurado por completo. Jó nos dá esse exemplo. Queremos colher as bênçãos que Deus tem preparado para nós? Elas são consequências de um roteiro que precisa ser seguido, o comando do eterno Deus. Precisamos seguir esse comando, permitir que Deus esteja no trono, que Ele esteja no controle da nossa vida. Ele está, mas nós temos que admitir,
nós temos que reverenciar esse Deus maravilhoso. Oremos. Pai misericordioso, obrigado que através desse relato detalhado da vida de Jó, nós podemos aprender como devemos agir, reconhecendo que o controle de tudo está em tuas mãos, que temos um roteiro a seguir, reconhecendo nossos pecados, retirando palavras usadas de forma errada, nos arrependendo e buscando esse relacionamento íntimo e profundo contigo. As bênçãos vêm como consequência, não como propósito principal, pois o propósito, precisa ser nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a entender tudo isso, aprender com tua palavra e colocá-la em prática como um estilo de vida que agrada a ti, Senhor, nosso Deus. Que o teu Santo Espírito nos ajude nessa longa caminhada, sabendo que Cristo Jesus está em nós em todos os momentos. Amém. Deus o abençoe, o ilumine na meditação dessa semana. Amém.